Fala nerds, estou de volta, cara, e um dos filmes assim mais aguardados aí, né, pra esse fim de ano, sem dúvidas, é o filme do Adão Negro. Os trailers estão sensacionais, o CGI parece estar incrível e o The Rock faz o personagem principal, né, os fãs pediram, melhor do que isso é impossível. Porém, nem todo mundo conhece de fato o Adão Negro, né, mesmo ele já tendo aparecido em diversas histórias da DC Comics e animações. Ele acaba sendo um pouco desconhecido assim pro público geral. Mas calma que é por isso que eu tô aqui. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir os 15 maiores feitos de poder desse personagem. E você terá certeza que ele é um dos personagens mais fortes, mais poderosos de toda DC Comics. Vamos ver as suas maiores demonstrações de força, de habilidades e etc. Ah, só um detalhe, né? O Adão Negro, ele já teve diversas origens e versões diferentes nos quadrinhos. Então seu nível de poder costuma variar de versão para versão. Então eu meio que peguei os seus maiores feitos, independente da versão em que ele aparece, tá? Afinal, não temos como ter certeza de qual versão delas, né, a DC Comics vai aproveitar de fato dentro dos filmes. Dito isso, então, né, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Número 1, o Adão Negro superou toda a família Shazam. Se você chegou a assistir o primeiro filme do Shazam, você viu que o Billy Batson tem a capacidade também de transferir parte dos seus poderes para a sua família, dando para eles versões reduzidas do seu próprio poder. Isso não significa que eles são fracos, né? Longe disso, mas também não estão no mesmo nível que o Shazam possui, nenhuma potência total. E como o Adão Negro é o principal vilão da família Shazam, é claro que eles já trocaram vários golpes, né, nos quadrinhos. Mas o que aconteceu entre esses combates deles, né, mal dá pra chamar de luta. O Adão Negro derrotou todos em conjunto de uma vez só. Um ou outro chegou a dar um certo trabalho ali, mas nada que fosse muito preocupante, né, pro Adão Negro. E fiquem ligados que nessa lista tem mais um momento onde ele enfrenta equipes inteiras de heróis, né, e desce sacode em todo mundo. Então é algo que ele com certeza está acostumado a fazer. Número 2, bateu no Mongul. E o Mongul, pra quem não sabe, é um dos personagens mais pesados da DC Comics. O cara é tão bruto que vira e mexe, ele sai do braço ali contra o próprio Superman. E já chegou a vencer o Superman em algumas ocasiões. Infelizmente, dessa vez ele escolheu o inimigo errado, cara. Já que ao contrário do Superman, o Adão Negro não costuma se segurar, né? Segurar a sua força. A luta aconteceu quando o Mongul queria tomar pra si o poder da tropa dos Lanternas Amarelos, né? Que tanto ele quanto o Adão Negro faziam parte naquela época nos quadrinhos. O Mongul, cara, infelizmente, né, não teve nenhuma chance. Utilizando seu conjunto de habilidades, em especial a sua super força, o Adão Negro derrota o vilão com apenas alguns golpes. Vale lembrar que o Mongul já foi uma ameaça para equipes inteiras, como os Titãs, né, Justiça Jovem, Liga da Justiça da América, e o Adão Negro pegou ele na porrada e o tratou como se fosse um personagem qualquer, para você ver o nível de poder desse cara. Número 3, o Adão Negro já rasgou as mandíbulas da fome. Outros inimigos assim recorrentes do Shazam e do Adão Negro são os 7 pecados capitais. São 7 seres que representam a fome, o orgulho, a luxúria, a inveja, a preguiça, a ira e a ganância. Foi por conta desses seres que o Shazam e o Adão Negro, né, foram criados, para que a humanidade ficasse protegida desses seres, né? O Adão Negro, então, em um certo momento, estava lutando contra a Gula, que havia tomado a forma de um crocodilo, né, um jacaré, ou sei lá o que é aquilo. E a Gula realmente estava conseguindo pressionar o personagem, inclusive o jogando para longe. Dava para ver o esforço que o Adão Negro estava fazendo para conter a criatura. Mas ao utilizar de toda a sua força, ele foi capaz de partir no meio a sua mandíbula. Isso porque ele estava enfraquecido por ter compartilhado também os seus poderes. E ainda assim, ele partiu a mandíbula da Gula, né, ou da fome ao meio. Número 4, já lutou contra o Flash. Como eu falei lá na introdução do vídeo, né, o Adão Negro é um personagem assim marcado por muitas fases e origens nos quadrinhos. Em uma dessas fases, ele ficou um pouco mais calmo e já chegou até mesmo a ser aliado da Liga da Justiça. Inclusive, em uma oportunidade ali nos quadrinhos, ele chegou a correr ao lado do Flash Jay Garrick e ele tava ganhando, né, o Adão Negro. Os dois chegaram na velocidade Mach 50, né, que é 500 vezes mais rápido do que a velocidade do som. E depois, em uma outra vez, né, dessa vez como realmente um vilão da Liga da Justiça, o Adão Negro disse que poderia matar toda a Liga da Justiça da América
América em um intervalo de uma batida de coração. Após isso, ele iniciou uma luta contra o Flash J. Garrett também, e o Flash afirmou que eles estavam tão rápidos que as pessoas pareciam estátua. Então dá pra ver que o Adão Negro não é só forte, como também muito rápido, chegando até mesmo ao nível do Flash. Número 5, empurrou a Lua na base da força. Os vilões conhecidos como Sindicato do Crime invadiram o universo principal da DC e dominaram o mundo, se aproveitando da ausência da Liga da Justiça naquele momento. Esses personagens eram uma versão maligna da própria Liga da Justiça, e o principal deles era o Ultraman, que ao contrário do Superman, né, ficava mais fraco com a luz solar. O seu primeiro ato ao chegar nesse novo universo foi colocar a Lua na direção do Sol, criando assim um eclipse eterno. Já no final da saga, durante a luta final, vários heróis e vilões se uniram para derrotar os inimigos, né, dessa outra terra. Os Sinestros, junto do Adão Negro, foram até a Lua, devolvendo a Lua para o seu curso correto na órbita da Terra. É claro que o peso, cara, de mover uma Lua, né, foi dividido pelos dois personagens, mas levando em consideração que os poderes do Sinestro não são de fato super força, é mais provável afirmar que a maior parte, né, desse peso ficou pro Adão Negro. Então sim, nesse momento ele teve força suficiente para tirar a Lua de órbita. Número 6, ele lançou a Mulher Maravilha com seus raios. Bom, nem só de força, né, que se faz um campeão dos deuses. O conjunto de poderes do Adão Negro e do Shazam são muito vastos, né, e um dos principais são os seus raios. A rajada de energia que o Adão Negro foi capaz de gerar foi forte o suficiente para lançar longe, cara, a Mulher Maravilha. Lembrando que a Mulher Maravilha, cara, é extremamente resistente à magia, né, afinal ela é filha do próprio Zeus. Então o Adão Negro fazer ela voar longe com um raio é um grande feito sem sombras de dúvida. Número 7, ele já transformou uma pessoa em pedra. Já que estamos falando aqui da sua magia, aqui vai mais um feito que mostra o quão refinados são os seus poderes. Logo após receber esses poderes, ele vai lá em direção ao local onde ele havia sido escravizado. Nessa sua versão, ele tinha uma mulher e um filho que também foram assassinados pelos governantes ali daquele local. O Adão Negro então se encontra com o governante, né, daquela área e facilmente se defende do ataque. Logo em seguida, ele utiliza dos seus raios para transmutar o personagem em uma estátua de pedra. Essa estátua inclusive foi achada e exposta em um museu milênios depois, né? Como se o personagem já não fosse absurdo o suficiente, ele ainda pode utilizar a magia para transmutar a matéria dos seres vivos, né? É muito forte. Número 8, lançou um porta-aviões. Bom, voltando para falar então da sua força, né, que de longe é o principal ali do seu poder, ele já foi capaz de pegar um porta-aviões inteiro e lançar na cidade de Nova York. Para quem não sabe, um porta-aviões, né, é um veículo gigantesco utilizado para atracar aviões ali no meio do oceano e tem uma média de 200 metros, né, de largura. Além de ser absurdamente grande, cada um chega a pesar em média ali 100 mil toneladas. E detalhe, ele lançou o porta-aviões do meio do Oceano Pacífico para Nova York. E fazendo aqui uma pesquisa rápida, ele lançou um porta-aviões inteiro a uma distância de 7.500 quilômetros. Além de ser um feito de força bruta, também é um feito de pontaria, né? Porque ele acertou certinho a cidade que ele queria. Número 9, ele já deixou o Gavião Negro atordoado, batendo as mãos. Ainda então sobre a sua super força, durante uma missão com o Gavião Negro, o personagem bateu as mãos com tanta força que limpou toda a área próxima aos personagens em volta. E o Adão Negro, ainda por cima, nesse momento que ele bate as mãos, deixa o próprio Gavião Negro atordoado. O Gavião Negro teve que inclusive colocar as mãos nos seus ouvidos. Esse poder de bater as mãos e criar uma onda de choque, né, é chamado de Thunderclap, que seria algo como um tapa sônico, né? E é muito comum em personagens com super força. Mas normalmente vemos um personagem da editora rival, da Marvel, né, fazer isso, o Hulk. E só por curiosidade, o Adão Negro e o Gavião Negro são ambos personagens do Antigo Egito. Então de vez ou outra é bem comum, né, ver esses dois personagens interagindo ali, fazendo algumas coisas juntos. E isso é claro quando o Adão Negro não está agindo como um vilão, né, mas como um anti-herói. Aí ele se alia ali, o Gavião Negro. Número 10, ele já lutou de igual para igual com o próprio Superman. Bom, se vocês ainda não estão convencidos de quão forte é o Adão Negro, vem aí mais um feito de força dele. Ele já lutou mais de uma vez contra o Superman, e na maioria das vezes ele se mostrou superior. É claro que a vulnerabilidade do Superman na magia, né, colabora bastante pro lado do Adão
Adão Negro, mas ele também já empatou com o Superman só lutando na força bruta. Mais de uma vez, inclusive, ele chega a superar o kryptoniano, né, o Kal-El. Já teve ocasiões em que ele só ignorou os ataques do personagem, e já teve outras versões do Adão Negro em que ele poderia tranquilamente ter derrotado o Superman e equipes inteiras de heróis sem o menor esforço. Não é à toa que chamaram o cara do tamanho do The Rock para interpretar o personagem. Inclusive tem uma animação do Shazam, que o Shazam precisa da ajuda do Superman para conseguir derrotar o Adão Negro, e nessa animação o Adão Negro mete a porrada no Superman. Em primeiro lugar, temos agora superou um Lanterna Verde. Pois é, nem mesmo o poderoso Anel dos Lanternas Verdes é capaz de deter o Adão Negro. Esse anel, que foi criado pelos próprios Guardiões do Universo, não é menos do que uma distração, né, pro Adão Negro. O Kyle Rayner tentou acorrentar o Adão Negro em um dos seus construtos, né, de energia. Só que o Adão Negro, ele se soltou como se não fosse nada, e nem mesmo foi necessário o uso da sua magia. Ele fez isso com pura força bruta. É claro que hoje em dia é bem comum ver as construções dos lanternas se quebrarem, mas antigamente isso era muito raro, e esse feito é antigo, né? Tanto que quando a Liga da Justiça uma vez nos quadrinhos enfrentou o Zoom, né, aquele vilão do Flash, e o Zoom quebrou as correntes feitas pelo Lanterna Verde Hal Jordan, em seguida a Mulher Maravilha perguntou como que isso aconteceu, já que ela e alguns ali da Liga acreditavam que esses construtos eram indestrutíveis, e para essa época o Adão Negro conseguir fazer isso, meu irmão, ele era muito forte. 12º feito de poder, ele quebrou o pescoço do Eclipso. O Eclipso é uma das maiores ameaças dentre o mundo místico da DC. Ele foi o personagem que precede o cargo do Espectro. Inclusive o Eclipso já matou o Espectro uma vez, né? Mas isso é papo para um outro vídeo. Acontece que o Eclipso precisa possuir um corpo para que ele possa vir à tona. E ele toma o corpo de uma amiga ali dos integrantes da Liga da Justiça da América. E sem pensar duas vezes, o Adão Negro pega essa personagem, né, e essa entidade quebra o pescoço, cara. É claro que o Eclipse não morreu, afinal é mais fácil destruir o universo inteiro que matar esse cara, né? Ele é uma entidade cósmica. Ele tinha o posto da ira do próprio deus da DC Comics, né? E você vê o quão poderoso ele é. Mas ainda assim, ter matado então o hospedeiro do Eclipse com tamanha facilidade é um puta feito de poder. 13º lugar, temos a vez que o Adão Negro superou toda a Sociedade da Justiça, né? Como eu disse lá no início do vídeo, vira e mexe o Adão Negro costuma enfrentar equipes inteiras de super-heróis. Então sim, ele já caiu na porrada contra toda a equipe da Liga da Justiça da América. Ele estava sim sendo controlado mentalmente para isso, mas isso não muda a situação. É claro que a maioria dos personagens ali, né, não estão nem próximos do nível de poder do Adão Negro, mas temos na equipe alguns nomes bem sinistros, como o Gavião Negro, Jay Garrick, o Alan Scott, o Lanterna Verde, né, e o Senhor Destino. E bom, o Adão Negro estava derrotando todo mundo e só foi parado ao ser desestabilizado mentalmente, ao ver o corpo da sua família, né? Então assim, ele ia derrotar todo mundo, esse cara é absurdo. 14º lugar, temos a vez que ele superou um exército de heróis. Mais absurdo do que enfrentar um time de heróis sozinho foi quando ele devastou um exército inteiro de vários personagens. E nem dá pra falar da força dos personagens que ele enfrentou, já que dessa vez ele caiu na mão contra vários pesos pesados. Todos os personagens, né, do feito anterior estavam aqui nessa luta, junto com o Caçador de Marte, 2 Lanternas Verdes, a Moça Maravilha, a Vixen, a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião, o Nuclear e vários outros heróis. Essa equipe reunida tem força o suficiente para tirar o planeta do mapa, e o Adão Negro limpou o chão com a cara de todo mundo. Quando eu digo que ele pode ser sim o personagem mais forte apresentado até agora pela DC nos filmes aí, não é brincadeira não, meu irmão. Tem que ficar de olho no que esse cara vai fazer. Número 15, ele superou o Amazo. Esse aqui não chega a ser um grande feito do personagem, mas vale a pena ser mencionado aqui. O Amazo dos quadrinhos não é ridiculamente tão poderoso quanto na animação da Liga da Justiça. Na verdade, ele está bem abaixo disso, mas ainda é um personagem que dá trabalho, né, para os heróis e mantém ali a sua capacidade também de copiar os poderes. Em uma luta generalizada ali entre os heróis e os vilões da DC, tem um momento onde podemos ver que o Adão Negro está prestes a colidir com o Amazo, né, e iniciar uma luta ali. Na cena seguinte temos a imagem do Adão Negro casualmente arrancando a cabeça do robô. E pessoal, por mais que o Amazo não seja quase onipotente quanto ele é nas animações, ele ainda é muito forte nos quadrinhos.
quadrinhos, tem ocasiões que ele deu trabalho ali pro Flash e pra toda a Liga da Justiça. E o Adão Negro é tão absurdo que tratou a Amazon como se não fosse nada e arrancou a sua cabeça. Mas e aí, cara, tá ansioso pra ver o nível de poder desse personagem no cinema? Uma luta dele do Superman, do Henry Cavill, já pensou? Seria louco, cara. Se no momento que você tá assistindo esse vídeo aqui você já viu o filme, comenta aqui embaixo também. Falou, valeu, fui!